A paz do Senhor para os irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos dando início a mais um comentário da Escola Bíblica Dominical. Lembrando que a nossa preocupação é de apresentar subsídios complementares para somar com os nossos conhecimentos. Pois bem, diante de uma lição especial, comentada pelo pastor saudoso, em saudosa lembrança, Eurico Bergsten, lá no ano de 1993, o título da nossa lição é Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, e ainda o subtítulo, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Lição, irmãos, de número 5, Zorobabel recomeça a construção do templo. E serão apresentados 3 tópicos. Tópico 1, Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Tópico 2, o ministério profético como a prova da manifestação de Deus. E o terceiro e último tópico, o ministério de profeta à luz da Bíblia. O título da lição, Zorobabel recomeça a construção do templo, só recapitulando o que nós vimos na aula passada, que nós estamos diante de um estudo de casos, e nós vimos na aula passada que nós encerramos a lição em um período de letargia espiritual. Os irmãos observaram que não o pastor Eurico Bergsten, com uma sabedoria toda especial da parte de Deus, ele deixou uma expectativa para a próxima aula, e nós, de forma didática, temos que cativar também assim os nossos alunos, porque ele não encerrou a aula e deu continuidade. O conteúdo da aula passada encerra-se nessa aula 5. Porque na aula de número 4, nós vimos que a oposição à reconstrução do Templo de Jerusalém veio e encerrou-se ali todo o desfecho. Mas, observando a continuidade da nossa aula, do conteúdo, nós vimos agora que vão entrar em cena os personagens que Deus levanta, que Deus outorga autoridade para levantar aquela obra que estava paralisada, e ficou paralisada há quantos anos? Mais de 15 anos paralisada. Então vejam, depois que saiu a ordem, os samaritanos vão de modo violento para paralisar a obra, e eles conseguiram. E o povo, irmãos, o povo aceitou, e vai cada um para a sua casa cuidar dos seus negócios. Nós vimos na aula passada que o povo já não estava muito inclinado àquela tarefa difícil de reconstruir o Templo de Jerusalém, mas eles tinham que ter em mente que eles vieram para este mesmo propósito. Eles vieram de Babilônia, não num sentimento patriótico, também estava inserido, mas o objetivo, a missão era reconstruir o Templo de Jerusalém, dando sequência à sua cidade. Então, quando eles voltam de Babilônia, eles vêm com entusiasmo todo especial. Nós vimos que aconteceu um avivamento, mas depois logo veio a letargia, o desânimo. Irmãos, a palavra entusiasmo ela é bem interessante, ela quer dizer Deus em nós. Já viu quando nós estamos todos animados com a questão da obra, de fazer a vontade de Deus? Deus está entre nós. Então, mas observe que nós devemos cuidar desse avivamento. Nós devemos zelar por estar sempre animados na presença de Deus. Porque uma arma terrível de Satanás é o desânimo. Mas Deus também, Ele que é mestre em batalhas, Ele saberá cuidar das nossas vidas, assim como fez com o povo de Israel. Irmãos, 3 versículos eu vou apresentar para os irmãos. São João capítulo 16, versículo 33. E eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. É Cristo, Jesus dizendo. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então, uma resposta para aquela situação de Israel, irmãos, a vida cristã é feita de embates, é feita de aflições, mas Cristo nos deixou o exemplo, eu, contudo, venci o mundo. Tenha ânimo. Irmãos, outro versículo, Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A guerra do israelita, naquela reconstrução do templo, não era uma batalha meramente física, não era somente contra os samaritanos.
Os samaritanos eram agentes do próprio diabo para atrapalhar aquela obra que na aula passada eu já mostrei, apresentei o porquê. Isso, a reconstrução de Jerusalém, juntamente com o seu templo, apontava para a vinda do Messias. Então era urgente para a conclusão daquela obra. Então vejam, a nossa luta, Paulo vai dizer, não é contra a carne e o sangue, mas os israelitas tinham que ser despertados a buscar a presença de Deus. Essa é a nossa verdadeira batalha. E um outro versículo, Hebreus capítulo 12, versículo 3 e 4, isso aconteceu também com Cristo. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resististeis até ao sangue, combatendo contra o pecado. Então veja que exemplo de Cristo, onde foi perseguido, foi ultrajado, mas não desanimou na sua obra. É um exemplo para as nossas vidas. Continuando, se você quer participar de todo esse nosso conteúdo, estudo, abra sua Bíblia em 3 referências, irmãos. Vejam só a amplitude desse nosso estudo. Esdras, capítulo 5, versículo 1 e 2, Ageu 1, os versículos 1 e 12 também, e Zacarias, capítulo 4, versículo 6 até o versículo 10. É a nossa referência da leitura bíblica em classe. O texto áureo ele é interessante. O professor aqui ele faz um compilado dos versículos 10 até os versículos 18 do livro de Ageu. É Ageu, capítulo 2, versículo 10 até o 18, mas ele faz ali uma junção. Diz assim, ao 24º dia do mês 9º, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Então veja o compilado que o professor aqui ele faz de mais de 2 versículos nesse texto áureo. A verdade prática diz assim, sobre o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe outorgou. Se você tem uma tarefa, e você tem uma tarefa da parte de Deus para realizar neste evangelho, faça-o. Peça ajuda a Deus, suplique, porque Ele com certeza irá lhe ajudar e orientar de como fazer e como realizá-la, porque nós somos dependentes do Senhor. Flávio Josefo, irmãos, nós temos que consultá-lo, porque tem alguns pormenores que a Bíblia Sagrada ela não vai apresentar, mas Flávio Josefo, um historiador judeu, ele vai nos apresentar alguns detalhes. Olha, depois de Dário, Flávio Josefo diz que Dario fez uma promessa a Deus, que caso ele reinasse, permitiria que a construção de Jerusalém fosse efetuada. Lembrando, ela ficou paralisada, quantos anos? 15 anos. Quando Dario é coroado, ele dá um banquete de coroação, convidando todos os governadores das províncias. E Zorobabel, também que era o governador legítimo, descendente de Davi, ele também vai. Diz a história, irmãos, olha que interessante, que houve uma disputa de sabedoria ali daqueles que estavam participando daquela reunião. E Zorobabel saiu campeão. E o monarca permitiu e disse que iria atender um pedido daquele que saísse vencedor. E Zorobabel faz um pedido para que ele permitisse a reconstrução da sua cidade, daquele templo. Então veja, a Bíblia, observe, não vai dizer esses pormenores, mas o historiador, depois os irmãos adquirem a História dos Hebreus, de Flávio Josefo. O tópico 1 diz assim, Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Então observem que quando o povo agora retorna, a primeira leva retorna de Babilônia, e eles ficaram ali 70 anos cativos, entram em cena esses 2 homens, Ageu e Zacarias, como profetas de Deus. Observe que esses 2 profetas não foram convidados por Zorobabel, não foram convidados pelo sacerdote Josué, mas foram chamados pelo próprio Deus para estar ali profetizando. Lembra daquele versículo que eu apresentei na aula passada? Quando não há profecia, o povo se corrompe, o povo estava verdadeiramente se corrompendo. Zorobabel, só lembrando, seu significado é gerado na Babilônia. Ageu, o seu nome significa meu aniversário.
Zacarias é bem propício para aquela situação, quer dizer, Deus lembrou-se. Então, esses dois profetas, Ageu e Zacarias, eles vão ali apresentar um ministério de encorajamento. Ageu, ele era mais idoso e isso explica a brevidade do seu ministério, irmãos. O ministério de Zacarias perdurou por mais tempo do que o Ageu, tanto é que vocês vão observar na numeração de capítulos, do conteúdo escrito pelos dois profetas. Ageu está ali como um dos profetas menores. Zacarias, deixa eu ver aqui, ele tem ali, se não me engano, 14 versículos, isso mesmo, 14 capítulos escritos, ou seja, um ministério um pouco maior. Então, Ageu iniciou. Depois de 2 meses, Deus agora convoca Zacarias. Agora é interessante, o profeta Ageu, ele era um pouco mais velho. E daqui a pouco nós vamos falar sobre a vida e obra desse profeta importantíssimo para o cenário israelita. Só lembrando que o testemunho de 2 é verdadeiro. Por isso, 2 profetas para aquela situação que emplacava ali uma solução que só Deus poderia resolver. Ageu concentrou-se principalmente na presença imediata de Deus e nas bênçãos que estavam na sua mão. Zacarias, ele, por outro lado, concentra-se na glorificação suprema de Israel pela vinda do Messias. A profecia de Ageu a respeito de Cristo. Os irmãos conhecem muito bem este versículo, Ageu capítulo 2, versículos de 7 a 9. E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, um versículo conhecidíssimo dos irmãos, tem hinos e louvores que expressam esta verdade bíblica. Agora, interessante, por que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira? O templo que os judeus tinham em mente era de Salomão. E aquele templo que eles estavam reconstruindo em tamanho de suntuosidade dos ouros, dos mármores, deixavam a desejar. Mas quando Ageu profetiza que a glória daquele segundo templo seria maior do que o primeiro, e Ageu, tem alguns comentaristas, dizem que Ageu presenciou, esteve presente ali e conheceu o templo de Salomão. Então ele, um profeta idoso, que conhecia o primeiro templo, tinha presenciado. Agora, vejam só o tamanho da fé daquele homem, quando ele começa a vislumbrar que Cristo estaria ali naquele próprio templo. É por isso que a glória da segunda casa seria maior, porque Cristo Jesus estaria ali presente fisicamente. Todas as profecias que convergiam, porque a Bíblia é cristocêntrica, que apontavam para Cristo, iria se cumprir, e aquela casa, todas aquelas pedras seriam testemunhas oculares daquele verdadeiro milagre, Cristo habitando entre os homens. As profecias de Zacarias, irmãos, depois do profeta Isaías, Zacarias, ele também eu posso apontá-lo como um profeta messiânico. Nós conseguimos ver aqui 8 profecias que dão detalhes riquíssimos da vida de Cristo. Vejam, Zacarias profetiza que ele virá de um modo humilde e modesto, ele restauraria Israel pelo sangue do seu concerto, será pastor das ovelhas de Deus que ficaram dispersas e desgarradas, seria traído e rejeitado, será traspassado e abatido, voltará em glória para livrar Israel dos seus inimigos, reinará como rei em paz e retidão, estabeleceria seu reino glorioso para sempre sobre todas as nações. Então observe quantas profecias Zacarias, nas suas visões, apontou para Cristo Jesus, o Messias. Ponto 1. Deus levantou 2 profetas. E para quem foram endereçadas as mensagens? Para 3 classes. Para o próprio Zorobabel, governador, descendente direto de Cristo. Para o sacerdote Josué. E para o povo. Vejam a mensagem para Zorobabel. O líder político recebeu uma mensagem pessoal, diretamente para ele. Ele estava desanimado.
Deus, conhecedor da insuficiência espiritual de Zorobabel e sabendo que este não tinha mais nenhum vigor para tentar modificar a situação imposta pelos inimigos, deu-lhes uma maravilhosa mensagem de encorajamento. A mensagem de Deus veio sob a forma de uma visão que Zacarias havia recebido. Deus lhe mostrara um castiçal com 7 lâmpadas, símbolo da obra de Deus. O óleo que as lâmpadas precisavam tinha que fluir através dos canos ligados a um vaso de azeite que ficava acima. O vaso de azeite, por sua vez, estava em contato com 2 oliveiras. Que visão maravilhosa! E o recado de Deus para Zorobabel foi: não por força, Zorobabel, e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Era assim que Zorobabel tinha que fazer aquela obra, e é assim também que nós temos que servir a Deus, não por força e nem por violência, mas segundo o meu espírito. As dificuldades que pareciam montes grandes diante de Zorobabel seriam como uma campina, uma planície. Está aí a referência. Deus ainda garantiu a Zorobabel que as mãos deles acabariam a construção do templo. Vejam que honra Deus dá a Zorobabel com toda a sua dificuldade. Agora uma mensagem para Josué. O sumo sacerdote, líder espiritual do povo, recebeu também uma mensagem pessoal. Observemos na lição passada que ele estava com vestidos sujos. A mensagem de Deus para ele foi de perdão e de restauração. Deus lhe disse que havia feito passar dele toda a sua iniquidade e que havia ordenado que fosse vestido de vestes novas. Está aí a referência. E que se pusesse sobre a sua cabeça uma mitra limpa. E uma mensagem para o povo. O povo também recebeu uma mensagem toda especial. O profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais que haviam sofrido eram em consequência da omissão frente ao dever que tinham com a casa do Senhor. Ageu falou-lhes do prejuízo que sofre o homem que busca somente a sua prosperidade material e deixa a casa de Deus deserta. O profeta deu ao povo uma ordem estimulante: subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado. Então, vejam esses versículos, irmãos. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Era o pensamento do povo. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, as casas deles, em contraste com o templo de Jerusalém, que estava inacabado, estavam ficando casas lindas, verdadeiros palacetes. Vejam, eles tinham tempo para cuidar dos seus afazeres pessoais e materiais, mas estavam esquecendo da casa do Senhor. Enquanto esta casa fica deserta, ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos, semeais muitos. Agora vejam só o que Deus estava fazendo. Às vezes Deus nos coloca provações para nós nos lembrarmos dele. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestiu-vos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. E o último versículo que eu li anteriormente: subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Deus estava desafiando a fé daquele povo para servi-lo com inteireza de coração. Ponto 2. Os resultados da mensagem dos profetas. Irmãos, quando a mensagem vem da parte de Deus, com a autoridade da parte de Deus, veja o que acontece. Agora o versículo 2 do capítulo 1 de Ageu. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então, um verdadeiro reavivamento estava acontecendo mais uma vez diante daquela nação. Vejam as misericórdias de Deus diante da sua igreja, diante do seu povo. Os 2 líderes criaram coragem e o povo também foi renovado pelo impacto da mensagem. O ponto 3, o impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. Novamente veio a oposição, irmãos.
Irmãos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Cristo venceu o mundo. Mas agora o povo estava animado para fazer a vontade de Deus. Vejam a oposição que veio. Naquele tempo, depois que eles começam a reconstruir a obra do Senhor, o templo, vieram os governadores Tatenai, governador da além do rio, e Setar-Bozenai, e os seus companheiros, e disseram-lhe assim: quem vos deu ordem para reedificardes esta casa e restaurardes este muro? Disseram mais, olha, vejam, para intimidar. E quais são os nomes? Eles queriam os nomes daquelas pessoas que construíram este edifício. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciões dos judeus e não os impediram até que o negócio chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. Está aí a referência. Vejam a resposta. Agora o povo estava animado em fazer a vontade de Deus. Vejam a resposta que eles receberam. Essa foi a resposta que nos deram. Nós somos servos de Deus, dos céus e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos foi edificada, porque um grande rei de Israel a edificou e a terminou. Está aí mais uma vez a referência. Irmãos, era essa a resposta quando veio a primeira investida do maligno que eles deveriam ter dado. Nós somos servos de Deus. Aquilo já impactou os inimigos. Mas eles ainda investiram na derrocada daquele projeto de Deus. A ordem de Dario. Então, os inimigos levaram o caso até o imperador. Então, o rei Dario deu ordem e buscaram nos arquivos onde se guardavam os tesouros em Babilônia. E depois que ele descobriu que Ciro, inicialmente, quando foi lá uma das nossas primeiras aulas, foi descoberto que Ciro já tinha dado a ordem e existia uma tradição entre os persas que uma ordem do imperador não poderia ser revogada. A ordem inicial era de Ciro, que já tinha morrido mais de 15 anos. Vejam, e agora Dario ainda reforça. Agora, pois, Tatenai, governador da além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, os afarzasquitas, que habitais além do rio, apartai-vos dali, vai para longe, deixa eles trabalharem. E é interessante, Dario, ele continua o seu edito, ele diz assim, ao versículo 11 do capítulo 6, também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto se arrancará um madeiro da sua casa, e levantado, destaque isso, o pendurarão nele, e da sua casa se fará, por isso, um montouro. Irmãos, essa aqui, Dario, ele faz uma profecia direta de como Cristo seria morto. Porque Cristo, quando ele olha aquele templo, esse mesmo templo que eles estavam reedificando, que depois foi melhorado por Herodes, Cristo Jesus disse, vede esses grandes edifícios, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ou seja, Cristo agora estava mudando o sistema de culto levítico. O templo era só uma representação de como nós iríamos adorar o Deus vivo. Tudo convergia para Cristo, então não precisamos mais do Templo de Jerusalém. A nossa adoração, agora em espírito e em verdade, é direta para o Pai. Nós temos acesso ao Pai através do templo maior, que é Cristo Jesus. Este é o meu corpo, este é o meu sangue. Então vejam, o próprio corpo de Cristo é o próprio templo, onde nós devemos adorar e convergir ali a nossa adoração a Ele. Então veja o que diz Dario. E levantado, ou seja, Cristo foi morto no madeiro, o pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um montouro. Então Dario, ele sem conhecer, sem entender, abre a sua boca e profetiza ali como Cristo iria ser morto no madeiro. Queridos, que Deus em Cristo possa continuar nos abençoando nessa busca de conhecer a palavra de Deus, e sempre lembrando que a escola bíblica dominical é a igreja reunida, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina. Se Deus nos permitir, até a próxima aula. Amém.